Pessoal, hoje estamos com giz de cera Norris Stadler e vamos pintar um desenho utilizando essa caixinha de giz de cera. Eu utilizei para fazer um desenho, que inclusive eu vou fazer conjunto com outro, esse papel da Credial de 150 gramas, tá? Ele vem 20 folhas, eu paguei R$ 3,50, que é numa lojinha de R$ 1,99 aqui perto de casa. Infelizmente eles não trouxeram mais, eu deveria ter comprado mais. Baratinho, porque 3,50 por 20 folhas, achei bem barato. E aí eu cortei a folha ao meio, né? E eu quero fazer um conjunto com dois pássaros, que no caso esse aqui. Eu usei o da Crayola, né? E algumas cores que não tinham, eu acabei complementando com um pouquinho de acrylex, tá bom? E esse aqui foi o resultado. E eu quero fazer uma outra arara em tons, não sei se vai dar para ver, em tons de vermelho. E é isso aí, gente. Vamos para o Speed Painting. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos hoje com o Speed Painting, com o giz de cera da Stadler. E nele vieram as 12 cores, porém, eu sempre o meu porém. Algumas cores vieram com umas cores diferentes. Eu testei algumas delas, tentei fazer com que elas se misturassem, mas eu não sei se é pelo tipo de pigmento, carga, ou então pelas cores em si, elas não estavam se misturando muito bem. Então eu falei, vou fazer um desenho para ver se é possível pintar com esse giz. Então, caso você tenha comprado e ficou meio desesperado, não se desespere. Vamos tentar dar um jeito. E eu vou passar para vocês aqui algumas experiências que eu tive pintando com esse giz. Essa aí é a minha gata. Se escutarem gatinho, já sabe, eu sou a louca dos gatos. Tem um monte de gatinho aqui. Então, as cores não misturam muito bem, mas eu achei legal que tem umas cores diferentes que não tem nos outros giz de cera. E no caso, neste aí, eu quis usar somente as cores puras, ou seja, as cores que só tinham nessa caixa. Então, o azul, o magenta foram os que se aproximavam no desenho original. Eu peguei uma foto, né, de um pássaro, uma arara vermelha, e eu tinha pensado em talvez fazer outro desenho, mas se eu já estava com essa proposta, eu falei, não vou mudar o desenho, né? Já estava ali esperando, estava pronto, e vamos ver o que eu posso fazer com essas cores que eu tenho aqui. E ainda bem que veio o branco, né, para poder misturar. Então, não foi tão difícil. O que aí eu recomendo? Vocês terem mais precisão no passar do giz no papel. Esse papel é o Credial, que eu falei para vocês. Ele é super fininho, assim, ele é lisinho. Ele tem a gramatura de 150, né? Mas ele é bem liso, tanto quanto uma folha de sulfite, né? E como eu tinha feito já um outro desenho, esse outro desenho que eu fiz da arara azul não, né? Mais ou menos azul. Eu fiz em off para quê? Para poder ver como esse papel se comportava com giz de cera. Claro que eu usei o Crayola e o Crayola daquelas 3 caixinhas estavam faltando algumas cores que eu complementei com acrylex. No caso esse, como eu falei, eu só quis usar apenas as cores que estavam na caixa. Então, para poder me ajudar, eu utilizei o lápis dermatográfico. Eu achei um outro que eu tinha aqui guardado há muito tempo, um marrom da John Faber, Faber-Castell, mais antigo que tudo, que eu comprei numa loja
Rosário, Casa Rosário, há muito tempo, né? Já faz mais de ano. Então não sei nem se ainda tem essa loja. Que ela fica no Anhangabaú, em São Paulo. E aí, além do lápis dermatográfico, eu usei também o boleador para fazer aquelas marquinhas, né, das penas e tal. Então, sobre as cores. As cores foram um pouco difíceis de misturar, mas ela lembra um pouco mais giz pastel oleoso, que é o giz pastel oleoso, assim como o giz pastel seco. No caso, o giz pastel seco até eles misturam, né? Mas ele meio que sobrepõe sobre a outra cor. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Aí, no caso, algumas cores eu achei um pouco mais fácil misturar, como, apesar que são próximas, né? O amarelo e o laranja, que aí seria as cores quaternárias, né? Que seria o amarelo alaranjado, vermelho amarelado. Esse ado são as cores quaternárias, né? Que já é uma outra mistura. Então, não é uma cor totalmente vermelho, não é totalmente amarelo. É uma puxando um pouquinho para outra, sabe? Então, nessa parte do olho, eu fiz essa marcação com lilás e um pouco de azul. Fui com branco, né? E um pouquinho marcando com preto, porque é uma coisa muito simples, assim, bem cinza. Aí, no caso, eu precisava de um cinza, mas eu utilizei mesmo essas ferramentas, né? E aí, marcando as penas, eu reforcei um pouco mais com esse lápis dermatográfico, né? Que você pode estar fazendo, estar retocando e tudo. O negócio aí é você sempre prestar atenção e fazendo aos poucos. Se você tem uma dificuldade, vai fazendo por áreas. Cansou daquela área, vai para uma outra, né? No caso aqui demorou em torno de uns 1h40, quase 2 horas esse desenho. E aí eu tentei enxugar o mais que pude, mas se eu enxugasse mais que isso, o vídeo ia ficar muito rápido, não ia dar para ver direito o processo, nem ia dar para explicar direito. Então, no caso, se alguém quiser pintar um pássaro, alguma coisa com esse giz ou alguma outra coisa, então eu recomendo tomar um pouco de cuidado, né? Como vocês podem estar vendo aí. Mas, quer dizer, não que ele ficou ruim, até que ele misturou, gente, mas não vai ser a mesma experiência que outros. Um giz não é igual ao outro, né? Apesar de terem os mesmos tipos de cores, alguns, como você vê no caso, são diferentes dos outros, mas também não impede de você pegar de outra caixa, de outra marca e misturar, né? Já que é o mesmo tipo de material. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueça de estar perguntando aí, né? Aí eu fui reforçando, colocando um pouco de amarelo de fundo para dar uma luz. E vinha com laranja, com as cores próximas, né? Como ele é avermelhado, apesar de ser, é vermelho, ele tem a luz e a sombra, né? Então tem alguns tons mais claros que os outros. Então, para dar esse volume, é bom a gente ter esse cuidado, né? De colocar mais cores. Então, gente, se estiver escutando aí um miado, é meu gato. Chega essa hora, quer brincar, de manhã. Eu tô gravando isso à noite, que de manhã eles dormem, de tarde dormem, de noite quer tocar o terror pela casa. Então, né, aí nessa técnica que eu tô usando mais é o boleador para marcar as penas, né? Eu quis usar esse tipo de papel desse jeito, que recorta uma parte da foto, do que você quer mostrar, dando ênfase mais ao que você quer mostrar, né? Então, foi uma ideia que surgiu de repente, assim, né, por que não fazer esse tipo de trabalho? De perto fica bem marcado, mas se vocês verem de longe depois, esse tipo de trabalho é um trabalho para você ver de longe, né? Que aí dá para ver mais o efeito, que fica bem legal. Alguns efeitos assim, você olhando de longe, que dá o efeito desejado, né? Então, é uma experiência bem legal.
E como não tinha cinza, eu fui usando o azul e o preto, fui mesclando, né? É uma coisa que tem que ser aos poucos, né? Prestando atenção nas áreas de luz e sombra e sempre girando o giz de cera, né? Para você sempre ter a parte da ponta, né? Para não ficar aquela coisa achatada. E também não esqueça de sempre ter um papel avulso, né, para você poder pintar o seu trabalho e, se necessário, testar cor, né? Que aí no caso eu fui testando a parte e eu fui limpando a ponta do lápis. Olha, eu fui limpando a ponta do giz de cera, porque às vezes fica com uma corzinha grudada e quando você vai pintar sai e acaba estragando o seu trabalho. E aqui eu quero dar mais ênfase no bico, porque ainda não fiz nada assim tão próximo do bico. Eu fiz a parte, né, para ver como é que ficaria. Ele tem algumas características, né, que eu vou estar falando daqui a pouco a seguir. Então eu vou dar uma pausada no vídeo e ele vai ficar um pouco mais lento, aliás, normal. E eu vou explicar para vocês como é que eu fiz o efeito do bico, que eu acho que dá uma boa diferença. Então, vamos lá, que eu já vou explicar como é que faz. Deixando um pouquinho mais lento para vocês verem o porquê que eu estou usando estilete. O estilete é para desgastar um pouco a cor, né? Porque o bico do pássaro em si ele tem alguns arranhões, algumas coisas. Então, ó, com estilete deitado, vocês vão raspando e conseguindo esse efeito, tá vendo? Então, crianças não usem, tá? E no caso, eu tô usando esse estilete aqui, né? Não precisa ter corte porque você vai estar usando essa parte. Então, com ele deitadinho, vocês vão raspando e tendo aqui, ó, esse efeito. Foi o que eu fiz no outro desenho lá, que tá lá. Não vai dar pra pegar agora. Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Esse desgaste que tem no bico dos pássaros. Até se vocês procurarem no Google, vocês vão ver esses desgastes que eles têm. Então, essa técnica ajuda a tá dando esse efeito, tá? Vocês podem estar voltando de novo, pintando em alguns lugares, mas eu dei uma pausa para mostrar isso, tá bom? Então, vamos continuar aqui com o speed painting. Então, aí vocês viram que eu expliquei, né, o porquê, para poder, assim como na unha, se vocês prestarem atenção, não sei a de vocês, conforme ela vai crescendo, ela vai fazendo risquinhos, mesmo que for bem uma coisa quase imperceptível, né, que se eu não me engano é feito de queratina, né, assim como o cabelo, unha e tal. Então, marca a parte que vai crescendo o bico, né, no caso aí da arara. E aí esse efeito ajuda a deixar ele um pouco mais real, né? E por isso que é legal a gente estar estudando esses efeitos. No outro eu fiz, né? No da outra arara, eu fiz com giz de cera deitado, né? No caso aí não foi possível porque ele tá encapado, tá? Eu não quis desencapar. E aí ele também fica um pouco mais de efeito, né? Ele fica um pouco mais de efeito do bico. Então, essa é uma técnica aqui que eu tô ensinando para vocês. Eu posso estar fazendo outro vídeo depois com mais ênfase nesse tipo de pintura, tá bom? Pegar um dia para fazer só olho, outro só nariz, só bico e tal. E o que eu aprendi em outras técnicas, eu vou estar trazendo aqui para vocês também. Então, vocês vendo aí que fica o efeito, né, um pouco mais real. Claro que vocês vão perceber mais quando estiver um pouco mais longe do desenho, né? E aí algumas cores não ia ter, então eu acabei adaptando, né? Já que era vermelho, tons de vermelho, vamos fazer a arara do nosso jeito, não fugindo muito do que a gente tá vendo, a proposta, né?
Então o branco veio para dar uma ajudada, uma diluída, né? Além do vermelho, eu usei o magenta e um pouco do lápis dermatográfico marrom, mas em maioria eu usei preto, né? E vendo com branco, sempre esfumando e tal. E é bem divertido, gente. É uma coisa que vocês têm que fazer assim, curtindo, né? Que é uma coisa que dá um pouco de trabalho, mas o resultado fica bem bacana. Eu tinha feito também essa técnica no beija-flor, né, que eu mostrei já num dos vídeos anteriores, que é com esse tipo de trabalho, só que o bico dele era bem fino, né? O beija-flor tem um biquinho bem fino, e a Idarara, ela já tem um bico bem maior, né? O que dá, tem uma área maior, então dá para trabalhar melhor, né? Então do beija-flor não tem muito assim, muito detalhe. Já no da Arara já tem. Então você dando esses efeitos, né, desse desgaste, dessas ranhuras, fica bem legal. Então eu fiz a parte mesmo só para ver como é que eu poderia explicar para vocês, né? Então, se você tem o giz de cera da Staedtler, não fique desesperado, dá para fazer algumas coisas assim. Pode usar auxiliares junto, por que não, né? Para poder estar ajudando a dar os efeitos. E eu tô enfatizando um pouco nos pássaros, por quê? É mais por gosto pessoal, gente. Eu gosto bastante de pássaros. Inclusive no Instagram, às vezes tem aquele Inktober, né? Sketch Chamber, no caso, pro mês que vem, que é maio, né? Eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas geralmente em maio tem o Mermaid, que você faz uma sereia por dia, né? E eu vou ver se esse ano eu participo de novo. O ano passado foi anime, né? Peguei alguns desenhos de personagem. Acho que ano retrasado eu fiz com mulheres do mundo todo. Inclusive no Brasil eu usei uma cangaceira, sereia e uma índia sereia, né? E é isso aí, gente. Vamos participar. Se vocês participam também, me marcar no Instagram. Vamos participar todo mundo, que eu acho bem legal você ver trabalho de várias pessoas, né, com o mesmo tema. E assim, o mesmo tema tem, por exemplo, eles dão fazem umas listas, né, de cada dia o que você desenhar, mas agora tá livre, você pode desenhar cada dia o que você quiser, com o material que você quiser, isso eu acho legal. E eu achei bastante artista, porque acaba usando a hashtag, né, então achei bastante artista legal e na qual eu tô seguindo. E eu espero achar de giz de cera. Giz de cera tá um pouco mais difícil, eu achei mais de giz pastel, de giz pastel oleoso, de giz de cera não achei. Se vocês acharam, já viram alguém, me marca lá no Instagram, fala ou manda pra mim por direct. Aí eu vou querer ver, porque é muito legal esse material. Tô gostando bastante de trabalhar nele. Eu trabalho geralmente com lápis de cor e aquarela, mas ultimamente eu tô usando bastante esse material, tô gostando bastante. E claro, ai gente, essa parte das penas é muito legal, porque você vai mesclando as cores e parece um arco-íris, né? De cores assim, que você vai misturando. Tem vermelho, tem verde, tem azul, tudo, e fica uma coisa bem legal. Eu gosto bastante. Então aí no caso eu tô fazendo a transição de cores, né? Então uma cor clara, uma cor escura, a gente tem que sempre prestar atenção nisso. Vai sempre devagar, tiver alguma dificuldade, e mesclando as cores, né? Se tá um pouco de dificuldade, vai para outra parte. Que é legal você tá acompanhando, né? E vendo sempre pelo seu... No caso, você pode fazer de cabeça, assim, cabeça, né? Você tem uma memória fotográfica, você viu um pássaro, alguma coisa, né? Então fica uma coisa não tão real, mas né, não deixa de ser uma coisa legal que você pode estar fazendo. No caso aí eu peguei uma referência fotográfica,
que eu queria fazer uma coisa mais real, né? Mas você estilizar também fica muito bacana. Tem bastante desenho legal estilizado. E eu cheguei até a trazer Pokémon, essas coisas, né? Que são um pouco mais diferentes do que só o realismo. Então eu tô tentando trazer um pouco de cada coisa com este material. Aí nessa parte, como tinha os tons de verde e azul, eu fui mesclando, né? Aí no caso é mais verde, que é a ponta da asa do pássaro, e ficou bem legal também. Aí eu fui retocando, fui indo e voltando e tal, né? Eu fui mudando a câmera aos poucos, porque eu ia pintando. E aí quando eu via, não tava gravando um pedaço, falei, meu Deus do céu, que aí eu vou me empolgando, sabe? Eu ponho uma música, alguma coisa, e vou indo, gente, eu vou viajando na maionese, né? Então, ficou bem legal essa parte, né? Ficou uma coisa bem legal, assim, de pintar. Foi bom que não ficou faltando cor, né? Eu pensei que ia faltar muita cor, até que não senti tanta falta depois que eu comecei a pintar, né? Eu pensei que no caso ia faltar, mas a gente vai se virando, gente. Vamos ver o que dá pra fazer, né? Então não se desespere com sua giz de cera. A salvação, você pode estar fazendo um trabalho assim também, né? Que marcando sempre as penas direitinho, né? Prestando atenção na direção que elas estão indo. E é bem legal. O tronco de árvore faltou cor, mas como ele é um tom mais frio, né? Porque é como se fosse um tronco ou um tronco já ressecado, ou um tipo de árvore que é mais, sabe, mais antiga, que tem muito líquen, alguma coisa assim. Então você pode estar usando o auxílio do azul e do violeta, né? E um pouco do preto, tal, bem pouquinho, gente, aquela sujeirinha para estar mostrando um pouco, né, como que é a textura, né? Então, no caso, você pode pegar o seu giz de cera que não tem essa proteção, você deita ele e pode estar passando também, que ele dá esse efeitinho de tronco, né? E também respeitando o sentido que tá a mancha, né? Porque nada mais é que manchas no tronco. E vamos mostrar um pouquinho essa parte aí de fundo. Aí eu volto de novo mais um pouquinho, né, para mostrar para vocês que dá para ir retocando. E agora eu vou para o fundo, que é a parte mais legal. E eu fiz esse efeito bem clarinho, então vocês têm que segurar um pouco o braço, viu? E vai fazendo o mais levinho possível, gente, o mais levinho, porque esse é o fundo desfocado. Então, para dar um efeito no seu desenho, para que seu desenho dê mais destaque, então vocês vão desfocar o fundo. E aí eu fui misturando o amarelo, o verde, um pouco de azul, né? Porque eu tenho um fundo lá de uma floresta, alguma coisa, que você sabe que tem, mas não está tão nítido. Isso você pode também fazer no lápis de cor. Então, essa parte eu acho um pouco mais trabalhosa, porque você tem que manter seu braço bem leve, misturando as cores de uma forma bem homogênea, né? Quanto mais homogênea, melhor. Às vezes, é que aí no caso a área é bem pequena, mas quando é área muito grande, dá um pouco mais de trabalho. Mas compensação, o resultado fica muito legal. Então aí eu vou pegando o verde, o amarelo, tomando cuidado para não esbarrar nas cores e acabar trazendo as cores para o desenho. Se vê que a ponta tá suja, vai lá e limpa, ou no papel à parte, ou no papel higiênico. E aí o que eu fiz? Eu peguei um papel higiênico, dobrei no meio, a pontinha dobrei para dentro e dobrei de novo, né? Que aí ele fica dessa forma para poder a gente estar passando no fundo e tá mesclando. No outro, no caso,
ele mesclou melhor. Aí já tive um pouco mais de dificuldade, mas mesclou. Aí eu vim com branco, aí vocês viram que eu esbarrei no vermelho, mas taquei branco por cima e vim de novo com o papel higiênico. E insistindo. O que eu achei legal nesse giz é que depois eu olhei contra a luz e ele ficou totalmente brilhante. Acho que vai dar para vocês verem. É como se ele realmente tivesse passado algum verniz nele. Então eu achei bem legal que depois ele deu essa encerada. Eu acho que ele tem mais cera que os outros, não sei. Mas no outro não ficou tão encerado como esse ficou, viu? E eu achei bem legal, que ele ficou bem enceradão. Parece que eu passei uma cera por cima. Aí na parte de cima a mesma coisa. Fui indo com amarelo, com verde. E fui mesclando. Chega na hora do final, gente, do desenho, a gente começa a já ficar, né? Ansioso. Eu fico bem ansiosa. Então foi uma tarde muito legal, assim, de estar brincando com esses giz. Agora vamos ver se é possível pintar algumas outras coisas com ele, mas eu acho que essa proposta deu para mostrar bem, né, o que dá para fazer com ele. Apesar de ter alguma dificuldade na mistura, o resultado final até que não ficou tão ruim. Visto de longe, parece que tá bonito. Então eu vou mesclando o amarelo, o verde e depois já venho com o papel higiênico. Eu não fiz com esfuminha, eu não sei como é que ele vai se comportar com esfuminha. É uma coisa que eu preciso fazer um teste, né? Mas para áreas assim, gente, para poder fazer um fundo desfoque, é esse esquema aí, papel higiênico. Porque você vai passando e vai mesclando, depois você vem com branco. E eu achei bem legal, viu? Essa parte do papel e fica parecendo que você passou uma cera, não sei. Ficou bem bacana. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Tá aqui mais o Speed Paint. E não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de apertar o sininho. E assim o YouTube fala, ó, tem mais vídeo aí novo no canal, tá bom? Então, um beijo e até logo. Fui, tchau, tchau.